Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia, Leandro, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, hoje nós vamos falar a respeito das possíveis alterações nos ministérios a partir da presença maior do Centrão no governo. E aí, Vera, a gente sabe que, de alguma maneira, o governo tende a aumentar o espaço de algumas siglas, mas a gente fica pensando se vale tudo para aumentar esse espaço ou se vale entregar qualquer ministério, né, Vera? Não vale. O Lula tem deixado claro que alguns ministérios não estão nesse jogo, não estão aí à disposição do ingresso desses partidos do Centrão, e partidos do Centrão com uma característica de que foram bolsonaristas até muito pouco tempo atrás e tiveram uma presença proeminente no governo de Jair Bolsonaro. A gente está falando aí na tentativa de trazer para o governo o Republicanos e o PP, dois partidos que integraram a coalizão reeleitoral de Jair Bolsonaro. Um deles foi ali um partido do núcleo duro do governo de Jair Bolsonaro, que foi o PP, que teve a Casa Civil e outros ministérios bem importantes. E também o Republicanos, que era o partido do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Então, são partidos que deram a cara ao bolsonarismo juntamente com o PL. Mas ainda assim, dada a melhora do ambiente econômico, aprovação de algumas matérias econômicas, esses partidos começaram a se animar a entrar no governo Lula. E essa negociação está acontecendo. Para o governo é um negócio trazer esses partidos, porque diminui a dependência ao Arthur Lira, aquela dependência de a cada votação ter de bater na porta do Arthur Lira pedindo ajuda para conseguir os votos. Porém é isso, Cássia, tem de desalojar algumas siglas que já estiveram com o presidente desde a campanha, algumas que ingressaram já no segundo turno, ou seja, também ainda durante o processo eleitoral, e outras que vieram logo no início do governo. Então isso está gerando uma enorme insatisfação, e agora a cobiça do Republicanos recai sobre o Ministério de Ciência e Tecnologia. Veja que é um partido que está negociando em bases mais modestas do que o PP do Lira. Eles já cobiçaram o esporte, que tem pouco orçamento e não rolou, e agora cobiçando ciência e tecnologia, que também é uma pasta de orçamento muito minguado. E o que essas duas pastas têm em comum é o fato de que elas são ocupadas por mulheres. Então, uma eventual troca para satisfazer o Centrão nesses ministérios implicaria uma redução da presença feminina no ministério do Lula. Pois é, isso realmente espera-se que haja algum tipo de reação. Aliás, por exemplo, no caso, né, que a gente está falando aqui da ministra Luciana Santos, me parece até que já tem algum tipo de apoio e algum tipo de grita na classe em que ela ocupa, né? Que já tem algum tipo de reação. Não se sabe se vai ser suficiente para frear aí essa cobiça e uma mudança, mas já tem algum tipo de reação acontecendo, né, Vera? Tem uma reação da comunidade científica e tem uma reação política também do PCdoB, que é o partido dela, que é a única pasta que o PCdoB tem. Ela é presidente nacional licenciada do PCdoB para ocupar o ministério. Então o PCdoB é um partido que nunca deixou de estar com o PT, sempre esteve ao lado do PT, mesmo nos momentos difíceis ali do Lula preso e etc. Então a reação é grande. Na comunidade científica é uma reação mais do que justificada, Cássia, porque se tem um ministério que também sofreu muito nos anos Bolsonaro, foi esse ministério, graças ao negacionismo científico que o presidente ajudou a propagar e toda a perseguição que ele promoveu às entidades de fomento à ciência, às entidades de fomento à pesquisa e também aos cientistas, aos bolsistas, aos pesquisadores, de um modo geral, que tiveram as suas bolsas congeladas. Muitas vezes esse pagamento foi sustado, os fundos ali de amparo à ciência e tecnologia
ficaram com os seus recursos congelados. Então, nesse pequeno espaço de tempo e com um orçamento muito baixo, a ministra conseguiu recompor essas bolsas e aumentar o valor de muitas delas, conseguiu restabelecer o Fundo Nacional de Ciência no valor integral de Ciência e Tecnologia. Houve um lançamento de um projeto de redução de juros para contratos de inovação, houve concursos para novas vagas. Então, ela é considerada alguém que colocou de volta a ciência no mapa político do país e voltou a dar a ela relevância. Recentemente teve uma solenidade para a entrega de medalhas e comendas científicas, o Lula estava presente. Então, tem aí um discurso de revitalização e de reconhecimento da importância da ciência para o país inovar, para crescer, coisa que no Bolsonaro ficou relegado ao quinto plano. Você premiar o Republicanos, que é o partido que estava no governo, que é o partido, por exemplo, da ex-ministra Damares Alves, com tudo que ela pregou de anticientífico durante a pandemia, em termos de política, por exemplo, para as mulheres, etc., é um contrassenso pelo qual o governo vai pagar. Esse tipo de resposta dúbia e que choca o eleitorado do próprio Lula não parece ser uma boa resposta à necessidade para trazer o centrão. Você tem ministérios ali que são menos emblemáticos da diferença entre um governo do PT e um governo Bolsonaro para fazer essa negociação. Tem ali também cargos em segundo escalão, etc. Não dá para alguém que ficou com o Bolsonaro até 1/10 hora, que defendeu os descalabros da pandemia e etc., chegar e querer ocupar um ministério que foi justamente a antítese do que esse governo pregou na eleição. É muito distópico, muito chocante para o eleitorado. Eu acho que o custo pode ser maior do que o benefício. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje. Até mais tarde na segunda edição do Viva Voz e amanhã novamente conosco aqui no CBN Brasil. É isso, até amanhã. Tchau, tchau.